Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Muito obrigada pela sua audiência, você que está me acompanhando aqui pela 92,9 FM, pelo YouTube, pelos nossos tocadores de podcast. É um grande prazer. A minha entrevistada de hoje é a secretária de Turismo, Ivana Albuquerque Guerra. Secretária, muito obrigada pela sua presença aqui. Carinhosamente topou dar essa entrevista aqui pra gente. Eu sei que a senhora já está participando e passeando aí pelas redações, mas aqui no Jornal da Manhã é a primeira vez. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia. Vamos falar de projetos? Bora! Bom, para quem não conhece a senhora, eu quero que a senhora se apresente, porque a senhora foi secretária de Turismo do município de Caucaia. E muitos projetos interessantes ocorreram lá, justamente por a senhora ser uma pessoa, uma técnica, né, no assunto. E isso é muito interessante, agora trazendo essa tua experiência para o estado do Ceará. Eu queria que a senhora se apresentasse para o meu público, falasse um pouquinho dos seus projetos que foram felizes lá em Caucaia e quais são aqui para o estado do Ceará. Bom dia mais uma vez a todos, agradeço a oportunidade. Meu nome é Ivana, eu estou como secretária de Turismo, né, aqui do estado do Ceará, mas contar um pouquinho da minha história. Eu já tenho uma formação, minha formação é em turismo, então realmente eu sou técnica, já tenho um pouquinho, assim, já tenho 20 anos de formação nessa área do turismo, então eu já trabalhei assim, em empresas particulares, né, tive o grande prazer de estar com o prefeito Vitor Varim nesses 2 últimos anos de gestão no nosso município de Caucaia, aqui bem pertinho de Fortaleza. Trabalhar com turismo é trabalhar com sonho, com expectativa, então é trabalhar com o que gosta. Como eu gosto muito do turismo, a gente consegue se entregar bons produtos. Eu sempre comento que o turismo aqui no nosso estado ele tem que ser um turismo sustentável. Então todas as ações que a gente teve em Caucaia sempre foram muito ligadas ao meio ambiente. O que a gente conseguiu realmente trazer resultados para o município num curto espaço de tempo. Então lá nós tivemos, por exemplo, a conquista, né, de uma certificação internacional, que é o Bandeira Azul, a primeira praia do estado a conseguir essa certificação. Eu sempre comento que é uma certificação que a conquista dessa certificação é necessário que você cumpra alguns critérios, né? E um dos critérios é a questão da balneabilidade, é a questão do uso correto do solo, a destinação correta do lixo. Então é uma coisa que precisa, assim, não só do poder público, né? O poder público ele dá o pontapé, mas a gente precisa, assim, ter uma parceria muito grande, tanto com o trade como com a comunidade local. Quando eu falo de turismo também, eu falo do turismo de você sentir. Então a gente nunca quer fazer, por exemplo, o Cumbuco deixar de ser uma vila. Então é uma das preocupações. Não adianta a gente explorar a localidade. A gente tem que trabalhar, e eu sempre digo, onde tem turismo, tem renda, tem emprego, mas sempre de comum acordo com a comunidade, para que de fato a gente tenha todas as ações, seja no estado, seja no município, de forma sustentável para a arrecadação financeira e do bem-estar da comunidade e do turista. Bom, eu imagino que deve ser um orgulho, né, para a senhora trazer esse selo, que é um selo exclusivo aqui para o estado do Ceará, na praia do Cumbuco, em Caucaia. Quais são os projetos agora para a gente tentar levar esse selinho tão importante para outras praias aqui do litoral? A gente vai estar, numa das ações aqui da Secretaria, proporcionar, né, a gente vai levar realmente a equipe técnica em alguns municípios para que a gente possa, de fato, entregar também para a comunidade, não só Caucaia, mas outros litorâneos, né, tanto lá do leste como oeste do nosso estado. Assim como também a questão da capacitação, é uma das ações que a Secretaria vai estar realmente com muita assertividade, porque a gente precisa capacitar a nossa mão de obra, o nosso trade, para que possamos cada vez mais receber de uma melhor forma, de uma forma confortável. Eu sei que nós já temos, né, cearense, aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho que já encanta, mas a gente sim precisa inserir técnicas necessárias, seja na manipulação dos alimentos, seja na questão da gastronomia, ou até mesmo na questão da hospedagem. Secretária, eu achei muito importante a tua fala em falar que os pilares, né, importantes do turismo também têm esse braço do meio ambiente, né? Então foi a fala de abertura que me chamou bastante a atenção, porque a gente sabe que a falta do poder público nesse assunto, ele pode atrapalhar muito, inclusive, a tua área, que é o turismo, né? Então, de que forma vocês estão trabalhando com a pasta do meio ambiente? E aí eu costumo dizer que a gente vai ter um trabalho, um olhar especial com a pasta do meio ambiente, assim como também com outros. Quando a gente fala de turismo, a gente fala de transversalidade. Então, eu não consigo ter uma qualidade, uma entrega de um produto turístico, né, com qualidade, se porventura eu não tiver infraestrutura, se eu não tiver segurança, se eu não tiver cultura para realmente entregar
né, ao turista opções de entretenimento, assim como também junto com o meio ambiente. Então, é na transversalidade. O governo né, do Elmano, a gente realmente já tendo alguns primeiros bate-papos, ele foi muito sincero, ele disse: Ivana, a gente precisa fazer com que o nosso turismo ele seja, além da transversalidade, que a gente possa ter um olhar especial pelo nosso interior. Então, além do nosso litoral, nós temos aqui no estado do Ceará muito bem serra e sertão. Então, a gente vai estar trabalhando nesses 3 localidades, nesses 3 pilares em termos de estrutura. Secretária, me corrija se eu estiver errada, mas o nosso litoral é o mais extenso do Nordeste? Não, a gente é um pouco questionável. Eu nunca gosto de dizer que a gente é o mais extenso. Eu posso dizer que a gente é o que mais agrada, o que mais tem produtos a entregar, o que a gente tem uma melhor qualidade hoteleira, gastronômica. Eu sempre não gosto de botar no maior, mas eu gosto de colocar no melhor. Mas eu sei que são vários quilômetros aí de extensão, sim, né? Sim, a gente tem realmente vários quilômetros e todo o nosso litoral, ele tem seus detalhes. A nossa temperatura, por exemplo, a gente fala um pouquinho, a temperatura da água é uma temperatura muito agradável. Então, o segundo semestre, a gente tem realmente a permanência dos ventos para a prática de esportes, como o kitesurfing, que é realmente um dos nossos, digamos assim, do nosso olhar especial para com o esporte, assim como também a gente tem locais específicos por surf. Então, eu sempre digo que a gente tá muito bem em termos de litoral. Você tocou agora num ponto que eu amo falar, que é o kitesurf, né? Nós estamos na terra do vento, que é o Ceará. A gente recebe turistas do mundo todo em busca desses ventos, que são ventos alísios, né? Que tem de janeiro a janeiro, como a gente brinca. E o turista estrangeiro, ele gosta muito dessa água quente, a água morna, né? Tanto o surfista quanto o velejador. Na questão dos esportes náuticos, de que forma que a Secretaria pretende trabalhar o turismo de esporte e o turismo de vento? Eu acho que a gente tem que... A delimitação, eu acho que é o primeiro passo, né? Porque a gente tem que, de fato, ter um olhar especial por esporte, mas a gente não pode esquecer do banhista. Então, de fato, principalmente nas pessoas que trabalham, nas localidades que trabalham com o kitesurf, a gente tem realmente o começo e o fim da prática do kitesurf, que é quando, de fato, você precisa ter o apoio da praia, né, da areia, e é lá onde está o banhista. Então a gente precisa ter um olhar especial para que a gente delimite. Assim como também aonde tem kitesurfista, é interessante que não tenha surfista. Então a delimitação, eu acho assim que é a palavra-chave na questão do esporte. Até mesmo porque também, não só o Estado, assim como também os municípios, eles estão tendo uma preocupação e um olhar muito diferenciado para a prática desse esporte. Então, está tendo, sim, muito investimento, né? Não só na questão da gente trazer grandes eventos para o nosso Estado, porque realmente é o local ideal, mas assim como também de estrutura. Então, você, praticante do kitesurf, você sabe que é necessário você ter uma estrutura de apoio para que a gente possa desenvolver cada vez mais, não só para o turista local, mas para o turista internacional, que é, de fato, quem tem uma procura muito significativa no nosso segundo semestre. Não, e é muito interessante porque explorar não só o turismo gastronômico ou o turismo das belezas naturais, das praias bonitas, do sertão, da serra, mas a questão do esporte, eu acredito que o potencial ele é gigantesco aqui no Ceará, né? Eu soube aí nos bastidores, uma borboletinha me contou que a senhora... Essas borboletinhas, né? Elas são fofoqueiras, viu, Ivana? Que a senhora está indo para Brasília, ter alguns encontros lá para poder realmente costurar parcerias com o governo federal. Tem alguma coisa que a senhora possa adiantar para a gente? A gente vai ter realmente, a gente vai estreitar muito essa relação de Estado, né, com Brasília. Essa abelhinha é muito fofoqueira, mas de fato a gente já está... Amanhã a gente vai realmente dar uma visita em Brasília. Não será no Ministério do Turismo, né? Nossa primeira visita será realmente no Ministério do Meio Ambiente, por a gente entender dessa proximidade, ter esse olhar especial da preservação, da manutenção. O espaço, ele é nosso, o litoral, ele é nosso do Ceará, mas nós temos que olhar com bons olhos, ter muita técnica para que de fato a gente possa gerir. Porque não adianta falar que vai ter um braço de meio ambiente junto com o turismo se não tiver justamente essa questão da gestão. Mas o meu coração fica um pouco mais tranquilo de saber que você é uma pessoa técnica na área, né? E esse olhar técnico, ele vai trazer muito benefício para a pasta do turismo, não desmerecendo os outros secretários que foram na pasta, fizeram o teu trabalho e entregaram. Mas eu acredito, a senhora vai ser a primeira secretária do turismo, mas com essa visão técnica, pelo menos nos últimos 8 anos, se não me engano. Não é isso? Eu acho que na formação mesmo, na graduação
do turismo, eu acho que eu estou dando o pontapé inicial. Agora, quais são os projetos que a senhora, assim, eu sei que está esquentando a cadeira agora, mas pretende tirar e falar assim, não, essa é a minha prioridade agora? Eu não costumo ter uma prioridade, nós teremos várias prioridades. Então, nós traremos também a questão da sinalização, a questão do tráfego de veículos no nosso litoral. Teremos um olhar muito especial. Teremos um olhar muito especial para as cidades litorâneas, a questão do saneamento, né, que é necessário, que foi o que eu comentei, a questão da infraestrutura. Nós teremos um olhar especial junto com outras secretarias na questão das duplicações de acessos, para que realmente a gente facilite. Falando em duplicação de acesso, a gente vai ter realmente os aeroportos, né, regionais, nós já temos 10 aeroportos regionais, nós temos o aeroporto de Juazeiro, o aeroporto de Fortaleza, então a gente vai estar fazendo esse incremento. O VLT aqui em Fortaleza, que vai estar realmente tendo essa extensão, um direcionamento do aeroporto para a nossa beira-mar, então terá realmente para poder facilitar, né, esse trânsito nos horários de pico para quem vai e para quem chega do aeroporto. Teremos capacitações, como eu já conversei, tem um olhar especial para a questão das marinas, dos barcos, então teremos esse olhar especial para o Rio Cocó, assim como na região metropolitana. Eu acho que a cadeira, como você disse, está esquentando, mas as ideias já estão bem fervilhando, a gente já está nos organizando para já começarmos, além da promoção do nosso estado, né? Eu sempre digo que a gente precisa, de fato, cada vez mais promover o nosso estado. Quem não é visto não é lembrado. Então, a permanência do nosso estado nas principais feiras do mundo, de fato, nós estaremos lá. Secretária, a gente sabe que Fortaleza, inclusive, a gente tem muitas áreas ainda ambientais preservadas, como a questão do Parque do Cocó. A gente saindo um pouquinho aqui de Fortaleza, já entrando na Sabiaguaba, aquelas dunas, né, que estão preservadas hoje, inclusive pela gestão pública da Prefeitura de Fortaleza. Para onde a gente olha, a gente vê meio ambiente e a gente vê essa necessidade realmente de respeitar isso e trazendo essa questão do turismo, né? Como que a senhora pretende, por exemplo, a duna lá da Sabiaguaba, a gente sabe que ela já está sendo explorada assim de forma turística, né? E a gente sabe que também esse turismo mais massivo e aquele turismo de dia a dia prejudica. A gente sabe que lá em Jericoacoara, a duna do Porto Sol não existe mais, de tanto que as pessoas subiram na duna e ela se acabou, né, com a degradação de anos. Tem algum projeto para essa duna da Sabiaguaba? A duna da Sabiaguaba, a gente tem um projeto recente do governo do estado, que foi todo aquele ordenamento, aquela padronização das barracas, né? Quem vai daqui para Quirais, ao lado direito. Então, se você realmente tiver oportunidade, é um complexo novo, é um complexo que está sendo realmente bem utilizado, gastronômico e que, de fato, você consegue ter uma visão de todo o Rio. Tem a duna a duna logo atrás, que tem realmente uma boa visão. Que é chamada de duna do Porto Sol também. Também, a gente acaba meio que confundindo, né, com a de Jeri, mas que, de fato, é muito utilizado pela população local, né, e a gente precisa, de fato, termos essa consciência como cearenses de saber utilizar. Então, vai ficar realmente, vai passear, vai levar um biscoitinho e tudo. Vamos trazer o lixo para casa? Vamos ter esse olhar especial? Então, são nessas pequenas ações que a gente não pode estar esperando do poder público, seja ele estadual ou municipal. Somos nós, pessoas físicas, que temos que ter esse olhar especial para o nosso ambiente. A gente não está fazendo um favor, é uma obrigação. E tem, assim, algum projeto de educação aos nativos, aos moradores da área? A educação que eu digo é essa educação de conscientização, né? A conscientização também com o olhar nativo, também para cobrar do turista que vai lá e às vezes joga aquele papelzinho lá na duna, e isso vai para o manguezal e vai para a boca de um bicho, enfim. Existe algum projeto de trabalhar essas comunidades locais também nessa atenção para o turismo sustentável? Tem. Quando a gente comenta sobre o Bandeira Azul, por exemplo, foi através desse projeto, né, uma das ações para que, de fato, a comunidade possa ter esse olhar especial. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no turista. Tá, mas na ausência do turista, a gente já tinha um lixo. A gente já tem, por exemplo, agora a gente está no período chuvoso. Se nós pararmos um pouquinho, a gente sabe que um dos problemas do período chuvoso não é literalmente a chuva, mas é porque, de fato, é a chuva com lixo. Então, a gente precisa saber e ter consciência disso. Eu acho que quando a gente tem a consciência do problema, a gente já dá o primeiro passo. O projeto, né, a certificação Bandeira Azul é justamente um dos requisitos, eu posso dizer assim, um empurrãozinho, aquele apertinho, para que a gente possa dar o start na comunidade, no trade, no poder público, de que é necessário a gente ter esse olhar especial. Mas tem que ter essa parceria, tem que ter essa educação para que em seguida vire hábito.
E eu sempre comento, e eu gosto muito de fazer a educação inversa, de educar a criança. Porque eu acho que quando a gente educa a criança, ela leva para casa e muitas vezes ela puxa a orelha do papai. Papai não pode isso, mamãe não pode aquilo. Não vai jogar o papelzinho de bala pela janela, né? Isso, porque a gente falar tudo isso para o adulto, ele já sabe. Por que ele não faz? Porque ele sabe que na hora que ele pega um papelzinho e joga no carro, ele tá errado, mas ele ainda continua fazendo. Então a gente precisa ter essa consciência como pessoa física do que a gente deve e não deve fazer, mesmo todos já sendo cientes das suas devidas responsabilidades. Secretária, a gente falou de vários projetos interessantes, mas antes de terminar o primeiro bloco, eu queria fazer essa pergunta que até a senhora deu a deixa, né? Dessa importância da conscientização de não trafegar com carro em área de areia, em área de duna, onde não é autorizado, na área de banhista, porque é uma lei federal. Mas nos bastidores até a senhora estava me dizendo que precisa também dessa gestão municipal na questão da fiscalização, né? O que está sendo feito para sair do papel essa questão de tentar fiscalizar o litoral, para poder conscientizar não só o nativo, mas como turistas que passam por área de praia que não pode, quase atropela turista, atropela banhista, atropela velejador, passa por cima de desova de ovinho de tartaruga. O que está sendo feito e qual que vai ser assim o plano número 0 para poder engatar essa primeira, para que as pessoas tenham a consciência aqui no Ceará que praia não é lugar de carro? Na verdade, a gente vai estar startando com 3 localidades. Então, existem já 3 localidades onde a gente vai estar procurando o Poder Público Estadual com o Poder Público Municipal e o trade, fazendo parcerias para que juntos a gente possa cada vez mais ter esse olhar especial. Então é que eu digo, a gente precisa que a comunidade, o Poder Público Municipal, eles possam e eles entendam essa importância. Quando você fala da tartaruga, você não está falando num olhar muito distante. Hoje nós já temos aqui no nosso estado nascimento de tartarugas. E tem um mapeamento dessas praias? Tem, algumas praias já estão mapeadas, mas assim, confesso que muito aquém do que a gente necessita, do que a gente realmente precisa ter, mas que o principal inimigo para o banhista, para a criança e para as tartarugas é o trânsito de veículos. Então a gente precisa fazer esse ordenamento, colocar de fato nos locais determinados ou pré-determinados da ausência do veículo, de fato esses veículos têm que estar ausentes. Tem que ter realmente uma outra rota para que ele possa continuar o trajeto. Mas daquele determinado espaço ele realmente não poderá passar. Inclusive em Cumbuco teve um projeto bem interessante, né? Que foi polêmico, mas que foi uma polêmica boa, né? Uma polêmica saudável, que a senhora conseguiu resolver essa problemática na praia, né? Lá no Cumbuco, eu posso dizer que em Caucaia não é permitido o trânsito de veículos na faixa litorânea. Então, realmente não é permitido. E rapidinho a gente já teve resultado. Não só por se sentir bem do turista, mas assim como as tartarugas. Quando eu falo desse exemplo de tartarugas, hoje mesmo, lá na nossa praia do Cumbuco, nós já tivemos realmente novas tartaruguinhas. Tudo isso consequências de ações que foram feitas em menos de 2 anos. Então, a natureza não demora muito para nos dar o retorno. Se a gente preserva, a gente realmente consegue ter um retorno positivo. Fazendo o contrário, a natureza está aí para realmente mostrar. E gritar, né? E gritar. Secretária, eu fico até emocionada que eu amo tartarugas. E a gente sabe que aqui em Aquiraz, na Sabiaguaba, Jericoacoara, Preá, tem muitos pontos de desova. Inclusive em Almofala nós tínhamos um projeto Tamar, né, que era bancado pelo poder, eu acho que era pela Petrobras e pelo governo federal. Infelizmente não existe mais esse ponto do projeto Tamar em Almofala, em Itarema. Mas só do fato do carro não estar passando onde não deve passar, porque isso para mim é óbvio, mas para muita gente não é óbvio, né? Então não passar o carro, a moto, o quadriciclo em lugares principalmente mapeados onde tem desova, isso já é de uma importância tão grande, porque a gente sabe que tem desova de tartarugas aqui que estão até em extinção no Brasil. E aqui no Ceará a gente ainda tem esse privilégio. Então, esse mapeamento que ainda está discreto, a senhora pretende fazer esse mapeamento de desovas de tartarugas no litoral? A gente foge um pouquinho, digamos assim, do poder braçal da Secretaria de Turismo. Mas dá para beliscar e aí, alguma parte? A gente vai estar justamente com a Secretaria do Meio Ambiente, fazendo com que a gente tenha realmente projetos, tenhamos incentivos para que, de fato, a gente possa ter no nosso estado estudos e até mesmo preservação desses animais.
Porque a gente pode comentar que recentemente, como você disse, em Almofara nós tínhamos realmente um equipamento, né, que tinha esse patrocínio, que tinha esse apoio federal, e por que não a gente conseguir fazer com que isso realmente volte para o nosso estado? Ia ser maravilhoso. E eu acho que não está tão distante não, já tem realmente alguns locais, já tem alguns locais, alguns municípios que já têm um olhar especial, que já estão cientes realmente da importância disso no nosso estado e que já estão trabalhando na forma correta. Ah, que bacana. E essa costura com os municípios, a senhora está trazendo, serão municípios que já devem receber tua visita aí nos próximos meses para poder falar desse tráfego irregular nas praias? A gente está organizando a casinha, estamos montando o projeto, a gente realmente já tem o estudo turístico disso, que vai facilitar com que a gente dê o start. Então, a gente vai estar iniciando com 3 localidades, mas a partir do momento que a gente tiver a procura e que a gente tiver a parceria, né, do poder municipal, sim, a gente é só o começo. Quais são os locais? Surpresa. Mas aí seria então um case de sucesso, né? Esses lugares. De repente, deu start, deu certo, trazer esses cases para outros municípios, é isso? Sim. Porque aí a gente vai precisar, a gente vai juntar, digamos assim, o case, a equipe técnica da secretaria, né, com os investimentos do poder privado, com a fiscalização do poder público. Então, vamos montar realmente uma maquininha que, de fato, a gente possa deixar funcionando. E aí a fiscalização, o dia a dia, de fato, tem que ser do poder público municipal. Aí, por exemplo, não tem o Detran que tem uma fiscalização lá. Qual o policiamento que poderia ter nesses municípios para fiscalizar? As autarquias de trânsito normalmente serão as, né, devem ser as que tomam realmente prioridade nisso, mas não tendo autarquia de trânsito, alguma secretaria que mexa com logística, que mexa com transporte. Foi o que aconteceu em Cumbuco, né? Sim. Então aí a senhora teria, vai tentar levar, claro, falando devagarinho nesses 4 anos que a senhora tem pela frente, falando com esses municípios para tentar educar, então, essas questões de como no Cumbuco deu certo. No Cumbuco foi justamente isso. A gente mudou hoje, é uma responsabilidade da autarquia municipal de trânsito, a fiscalização, ou seja, a proibição de fato de veículos de trânsito na praia. E é uma coisa que já está dando resultado, já está dando sucesso. No começo as pessoas estranham, né? Incomoda. Porque já estão mal acostumados. Isso, mas na hora que elas entendem as consequências, que elas entendem os porquês, as pessoas aceitam e confesso que passando um pouquinho de tempo elas batem palma para poder agradecer e até questionar por que não foi feito antes. Então é isso que eu quero levar para os outros municípios. Secretária, não vou ficar puxando tua sardinha não, mas é por isso que você está agora na pasta do governo, gente. Porque se deu certo no município, ficou à frente de uma pasta tão importante em Caucaia, que tem praias importantíssimas do estado, que é Cumbuco, Taíba, enfim, trazer o que deu certo lá para cá. É óbvio que tem que tentar acertar e não errar. Então, o que já deu certo, trazer para repetir. Eu vou finalizar esse bloco com uma pergunta que não pode calar. Jericoacoara, que é um cartão postal internacionalmente conhecido, e a gente sabe que Jericoacoara não tem mais como receber aquele turismo de um dia, né, secretária? A gente já tem a taxa lá do pagamento para a entrada na vila, mas a vila não tem mais como receber todo esse turismo maçante, o turismo do dia a dia. Tem algum projeto para melhorar como ocorreu lá em Fernando de Noronha? Tem alguma coisa legal que possa trazer aqui para o estado para repetir a dose aqui dá certo em Jeri? Algumas ideias a gente já tem, eu vou estar realmente marcando, né, com o prefeito e com o secretário, para que a gente possa estar vendo quais são as ações que eles já estão desenvolvendo, quais são as dificuldades e que a gente possa estar realmente fazendo esse embasamento técnico necessário. Mas que de fato a gente tem que ter um olhar especial, uma fiscalização, uma cobrança para que de fato aconteça. O turismo, ele é um turismo, e eu volto a dizer, ele não pode ser exploratório. E nem predatório, né? Exatamente. Ele tem que ter um turismo na questão da sustentabilidade. Secretária, eu estava aqui falando com a Simone Pontes, eu vou levar a secretária para casa e botar numa caixinha de presente, viu, Simone? Ela é maravilhosa, eu estou achando ótimas essas ideias, porque eu amo a natureza, eu amo o esporte de vento, eu amo o Ceará, eu sou uma paulista que virei cearense. Então, assim, eu queria te agradecer demais com essas ideias fantásticas. É claro que eu já arrastei aqui para o estúdio, mas você está esquentando a tua cadeira ainda, tadinha, mas eu te agradeço demais, porque é importante que o meu ouvinte, secretária, ouça do poder público estadual que algo pode ser feito para melhorar.
E quando essas melhorias elas já estão assim, pelo menos na cabeça, sendo pensadas, isso é muito importante. Então eu queria te agradecer demais a tua presença aqui no Jornal da Manhã. Sempre que tiver alguma novidade, traz ela de volta aqui pra gente, tá, Simone? Venha contar aqui essas novidades no programa, porque é sempre um prazer e o meu público gosta de ouvir as boas notícias em relação ao meio ambiente e ao turismo, viu? Não, eu tenho que agradecer e já aproveitando a oportunidade, quero que todos os seus ouvintes, eles consigam e eles já comecem a dar esse start, né? Tem cada um na sua individualidade. Posso estar olhando o meio ambiente, estar olhando o turismo como opções de entretenimento, não só nosso. Então, assim, nós cearenses, nós podemos sim fazer turismo no nosso Ceará, né? Então, nós temos grandes equipamentos do poder público estadual, a gente tem realmente o bondinho de Ubajara. Então, quem está realmente passando um pouquinho do calor aqui, vamos visitar as nossas serras, vamos visitar o nosso sertão, para que a gente possa, de fato, conhecer e ter orgulho. Essa é uma terra muito rica. Não estou falando só em termos de entretenimento, mas a gente tem uma gastronomia muito boa, a gente tem uma cultura muito boa, a gente tem artesanato, a biodiversidade de animais, de florestas. Então, vamos juntos, né? Cada um dentro das suas possibilidades, mas vamos sim fazer turismo dentro do nosso estado. E toda vida que a gente for falar de turismo, falar do Ceará, falar com orgulho. É isso que a gente precisa e é isso que a gente tem. Eu puxei a sardinha pro litoral porque eu sou praiana, né? Eu sou uma menina da água, sou uma menina da água salgada, mas tudo isso para um próximo programa a gente falar sobre as serras. Então já fica o convite aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço, obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta e nesse segundo bloco, o meu entrevistado será o médico neurologista da infância e adolescência da USP, o Dr. Egeu Bossi. Depois ele vai me dizer se eu pronunciei corretamente o sobrenome dele. A gente vai falar sobre síndrome sensorial, que seria chamado também de transtorno de processamento sensorial. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Pronunciei direitinho o teu sobrenome? Pronunciou sim. Muito bom dia. Eu queria primeiramente agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa para falar de um assunto que tem chamado a atenção esses dias, justamente porque uma atriz veio à imprensa, né, a Giovanna Elbeck, falando que ela descobriu essa síndrome no filho dela, o Bles, o menorzinho, né? Para mim é uma novidade, a gente que fala bastante sobre transtornos mentais aqui no nosso programa, eu queria entender se é uma síndrome nova. Eu até li que essa síndrome geralmente ela é muito confundida com a questão do transtorno de TDAH, né, do déficit de atenção. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor. Bom dia. Bom dia. Bom, a síndrome tal qual a gente conhece em termos de queixa, ela não é nova, mas em termos da sua classificação, da junção dos sinais e sintomas, das queixas que são levadas e dos pesquisadores agruparem ela numa síndrome, a gente pode dizer que os sintomas e os sinais são bem antigos, talvez pré-históricos até, e muito famosos em casos e descrições de literatura, principalmente do período romântico para frente. Mas essas pessoas sempre existiram, né? E agora, mais recentemente, é que esses sinais e sintomas foram agrupados numa síndrome de alteração do processamento sensorial e passam a ser, a partir das descrições e da divulgação no meio científico e também na sociedade, a gente vai ter pessoas que vão passar a ser diagnosticadas com essa síndrome. Eu acho importante fazer um diferencial. As alterações de processamento sensorial, elas podem ser já vistas precocemente em crianças e o seu diagnóstico ser confundido com outras condições, ou mesmo coexistirem com outras condições. Por exemplo, o transtorno do espectro autista ou o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas não exclusivamente, pode ser uma questão isolada. Doutor, até para quem está chegando agora, a gente falou o termo técnico, né, do transtorno de processamento, essa síndrome, né? Mas falando assim um pouquinho de forma mais que o nosso ouvinte possa entender, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela tem um pouco
os sensoriais mais afetados, como a audição, como a questão do olfato. Então, de repente, um barulho de mastigar, um barulho de celular, alguma coisa pode ser um pouquinho mais afetado para essas pessoas que sofrem disso, né? Ou então na hora que está passando por uma grama, ou então aquilo pode ser algo também que incomode a pessoa. Eu queria que o senhor explicasse o porquê que esses sensoriais eles são aguçados. E aí que tá. Essas pessoas, o diagnóstico geralmente ele passa a ser desconfiado pela família a partir de alterações e queixas isoladas ou em conjunto com outros sinais e sintomas de outras condições, como eu disse, TDAH e transtorno do espectro autista, mas não exclusivamente nestas condições, e o espectro de queixas que a família traz daquela criança, que ele, por exemplo, se incomoda com roupa mais fechada, precisa arrancar a etiqueta, ele fica muito desconfortável. Quando ele vai andar na areia da praia ou na grama, ele tem muito incômodo, ele se recusa a fazer essa atividade. Não é só um desconforto que essas pessoas têm, é mais do que isso. E não é algo episódico. Hoje ele não foi andar na areia da praia. Aí em Fortaleza a gente tem bons motivos, boas praias. Mas, por exemplo, no Gramado, existe algo que é muito recorrente e a família passa a desconfiar ou não, né, de que exista um problema em relação a isso. Estímulos, tudo que é sensorial. Nosso corpo agora está sendo bombardeado de sensações táteis, térmicas, por vezes dolorosas, incômodas, estímulos visuais, estímulos sonoros, Eu ia até olfativos. Eu ia até perguntar isso, que na verdade não é só o sensorial, as sensações olfativas ou as sensações visuais, sensações de tato, né? Sensações de paladar, é tudo exacerbado. Por exemplo, essa atriz, ela falou que o simples fato do filho passar pela cozinha e sentir um cheiro de cebola, para ele já causava um mal-estar tremendo, que ela não entendia o porquê que aquele cheiro de cebola era tão horrível para o filho. Então, são vários os sensoriais, não só de cheiro ou de paladar, né, doutor? Exato, correto. E muitas dessas crianças, por vezes, são aqueles que as famílias entendem que eles têm dificuldades alimentares porque eles rejeitam alimentos e são extremamente seletivos. Então, a seletividade alimentar, talvez, em parte, seja explicada por questão sensorial. E quando a gente coloca um alimento na boca, a gente faz uma junção do que é visual, do que é olfativo, e a gente vai ter a gustação. E por vezes a gente vai ter, com a mastigação, a gente vai ter uma identificação auditiva daquele alimento, por exemplo, a crocância. E isso pode ser algo extremamente desagradável para essas crianças. O que se sabe, o que a gente vê na parte clínica, é que eles não conseguem suprimir esse desconforto. Isso passa a ser algo contínuo nas suas vidas, passa a ser algo recorrente, passa a fazer parte da vida da pessoa e da família também, e por vezes existe toda uma criação de estratégias de evitar a exposição daquela criança ao estímulo. Então, por exemplo, ele nauseia com o cheiro de determinado ingrediente que está sendo preparado na cozinha. Então, a gente passa a evitar esse ingrediente, né? Ele geralmente não é algo isolado, não. Vai ter uma coexistência com outras recusas. Por exemplo, certos aromas que despertam sensações desagradáveis e náusea. Às vezes é um produto de limpeza, por exemplo, a essência, um aroma que está ali num produto de limpeza ou num determinado perfume, mas também, principalmente, essa questão tátil que eu falei, porque a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés tem muito receptor tátil, nosso corpo de uma forma geral,
e eles também têm uma série de estratégias para evitar todo esse desconforto de roupa, de etiqueta. Por vezes o bebê ou a criança mais nova prefere ficar até sem roupa, né? E os pais veem também que ele tem uma tolerância diferente ao frio e ao calor, para mais ou para menos, tanto faz. Então, isso nunca é isolado, existem combinações dessas características, porque é muito comum a gente encontrar crianças que têm dificuldades alimentares, né? Que têm recusa alimentar a verduras, por exemplo, né? E talvez adultos, né, que hoje a gente vê que existem programas aí na TV a cabo ou nos canais que antes estavam no cabo, hoje estão no streaming, aqueles difíceis de comer, né? Então ele recusa frutos do mar, coisas assim. Então, quem sabe esses adultos não tenham sido ou sejam, né, pessoas com algum tipo de transtorno da integração sensorial. Só explicando isso. Toda essa aferência sensorial que o nosso cérebro recebe, ela tem que ser processada em centros específicos, né? Em geral, não na parte externa do cérebro, sim em certos centros de relés sensoriais, de processamento sensorial, e depois eles vão para a parte mais externa do cérebro, né? E esse processo, a gente diria que ele é alterado, mas isso não significa que exista uma lesão ou mesmo uma disfunção. Simplesmente existe um processamento que eu diria diferente de todo esse bombardeamento sensorial, e existem estímulos que não conseguem ser devidamente inibidos, né? A gente sabe que o cérebro do bebê ele vai ter uma arquitetura tanto estrutural quanto um funcionamento bem diferente de uma criança ao fim do seu primeiro ano, ao fim do seu segundo ano, que depois aos 10 anos, aos 15 anos e aos 20 anos e na vida do adulto. Então, nós vamos tendo uma progressiva inibição nos primeiros meses e tempos de vida de uma série de estímulos e de respostas a esses estímulos, e que passam eles a serem mais adequados a partir de uma determinada idade. Quando eu falo adequados, eu não estou dizendo que essas crianças são todas anormais e tenham um diagnóstico, portanto, não é isso, não é uma patologização, mas simplesmente a gente vai tendo respostas que são, digamos, dentro do esperado, algo que está dentro de um padrão do esperado, e isso passa a ser um pouquinho diferente nesse grupo. Doutor, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que a gente está quase no finalzinho do segundo bloco. Eu preciso também ainda fazer algumas perguntinhas, mas eu imagino que para os pais, a gente tratando de crianças, deve ser muito complicado o diagnóstico, né? Porque é uma doença que ela se parece muito com outros transtornos, e muitos pais acreditam até, às vezes, é frescura, você não quer pisar na areia, você está sentindo esse cheiro de perfume, ou o cheiro da cebola que está te irritando, o som dessa música está baixinho, você está falando que está alto, quando na verdade a criança, o paciente já deve estar passando por isso. Eu queria perguntar para o senhor quais são os primeiros sinais que a gente precisa, os pais precisam ficar atentos em procurar ajuda. Então, só voltando um pouquinho na sua colocação, eu acho que aqueles que têm essa condição, alguns têm isso como um transtorno, vamos pensar assim. Isso não chega a ser uma doença, porque o tratamento dessa condição para quem tem o transtorno do processamento sensorial, ele é um tratamento basicamente para aqueles que têm isso acentuadamente, com terapeutas ocupacionais que façam clínica de integração sensorial. Infelizmente, são poucos profissionais disponíveis hoje no Brasil. São terapeutas ocupacionais que têm uma formação em atuação de transtorno de integração sensorial. É claro que, hoje em dia, com o aumento do número de casos do espectro autismo e de outras condições do neurodesenvolvimento, essa condição está mais visível, tá? Mas ela, como disse, ela não é exclusiva, como o caso
do filho da atriz, que motiva a nossa conversa hoje. Mas eu entendo que uma pista do diagnóstico seja uma recusa sistemática, contínua e que causa problemas a essa criança, uma série de questões sensoriais. O que eu tenho visto em clínica nossa, ele tem que arrancar a roupa, arrancar a etiqueta da roupa. Roupa de certos tecidos, ele não vai conseguir usar, manga longa, ele não consegue um outro tecido que seja diferente além deste. Por vezes, questões de seletividade alimentar, mas muito, muito, muito específicas, né? E, doutor, dá para ver... Incômodos e reações anormais a ruídos. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, passa aqui na rua um veículo com uma moto, com um escapamento aberto, faz um ruído e a gente vai ter um incômodo natural. Eles têm uma resposta, levam as mãos, vão tentar se isolar a partir desse estímulo, né? A gente viu no final do ano uma campanha para que não estourassem, né, não queimassem fogos de artifício, que fizessem ruído e que incomodassem os bebês, os idosos, os cães, né, os animais domésticos, os pets, gatos também, né, enfim, os pets de uma forma geral, e as crianças do espectro do autismo, porque eles têm essa condição da integração sensorial. Então, a gente vai ter uma série de pontinhos que são específicos a cada criança, mas que são recorrentes na história dela, né? Doutor, então, por exemplo, deixa eu interromper um pouquinho o senhor, doutor, tá me ouvindo? Sim, vamos lá. Só para poder dar um tempinho aqui, que a gente está ao vivo, então daqui a pouquinho eu vou ter que chamar o break. Mas pegando esse gancho que o senhor falou, num exame, por exemplo, num exame de imagem, é possível identificar alguma coisa que não esteja de acordo com o cérebro dessa criança? Não é mandatório que exista qualquer tipo de alteração nos exames complementares. Aliás, a gente espera que isso não altere nenhum exame complementar. Mas, por exemplo, pacientes com lesão cerebral podem ter esse sintoma? Sim, eles podem ter, como também crianças que não têm absolutamente nenhuma anomalia morfológica, anatômica presente aos exames de imagem, como tomografia, ressonância. Ou seja, é um dado puramente clínico e que um bom questionamento, um inventário da sensibilidade de aspectos sensoriais pode trazer essa resposta à tona. Vamos dizer que, a partir das queixas trazidas pelos pais, por vezes o paciente vai falar, se ele já consegue falar, eu tenho incômodo por esses ruídos, eu tenho uma reação de desânimo, eu fico nauseado, posso ter dor de cabeça. Algumas crianças têm um histórico de enxaqueca também, mas, como eu disse, não obrigatoriamente, tem outro diagnóstico. Então, sempre existe um dado trazido pela família que o médico faz um inventário, ele diagnostica e pergunta sobre aspectos da integração sensorial nessas crianças, mas agora, exames são perfeitamente normais. Para finalizar com uma resposta bem rapidinha, quais são as terapias e os tratamentos adequados quando é feito o diagnóstico no caso desse transtorno? Então, como eu disse, nos casos que são bem acentuados, onde esse diagnóstico ele é até facilitado, né, quando existe, basicamente o que se recomenda é terapia ocupacional com uma clínica de integração sensorial, ou seja, essas crianças e também adultos, né, vão ser avaliados por um terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial e eles serão devidamente tratados com uma série de estímulos para que esses estímulos passem a ser menos desconfortáveis ou quase insuportáveis para essas crianças, né? Passem a ser integrados e terem respostas que são mais inibidas, vamos dizer assim, ou mais moduladas.
ou seja, para que eles consigam fluir na vida, porque a gente não vai conseguir uma vida dentro de parâmetros esperados, em escola, por exemplo, se a gente não tiver uma inibição desses estímulos desconfortáveis. E eu queria agradecer demais a tua participação aqui, doutora, até para poder explanar um pouquinho sobre esse assunto, porque as pessoas elas precisam conhecer melhores essas síndromes, até para poder não só receber com empatia essas situações, porque eu até vi um dia desses um vídeo na internet de um pai desesperado com uma criança autista, que ele tinha avisado com os comissários de bordo que a criança, pelo simples fato de colocar o cinto na criança, aquilo já ia causar um transtorno tremendo para aquela criança. E eles não entenderam, os comissários eles foram super arrogantes, tiveram que colocar, tudo bem, é segurança, tem que colocar o cinto, mas os pais tinham avisado que aquilo ia causar um problema para a criança, né? Então, não deu outra, a criança recebeu aquele cinto de segurança nele de forma totalmente agressiva, porque aquilo estava fazendo mal para ele, o simples fato de colocar o cinto, e as pessoas não estão preparadas para receber pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, com depressão, com ansiedade, com esse transtorno sensorial. Então, assim, que a gente possa disseminar mais as informações para que as pessoas entendam que não é porque a criança autista quer gritar, quer chorar, não, é porque realmente aquilo incomoda ela. Então, eu queria agradecer demais o senhor pela participação, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado e fico à disposição. Até a próxima. Para as conversas futuras. Um abraço. É isso aí. Eu acredito que pessoas que hoje vão às redes sociais e colocam essas condições ajudam a divulgar para a sociedade que tem gente que tem um funcionamento diferente e que, diante disso, a nossa resposta social e coletiva deve ser uma resposta compreensiva e entendendo que existem pessoas que têm um funcionamento diferente. Eu acho que e entender que isso está dentro de algo aceitável para a sociedade, que também demanda cuidado e carinho com todos. É isso que a gente espera de uma sociedade que avance e progrida. Muito obrigada, doutor. Um grande abraço, bom sábado. Tchau. Muito obrigado, até mais. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. E sábado que vem a gente traz um assunto aí para poder debater aqui na nossa roda de conversa. Muito obrigada e até lá.